Oi pessoal, esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Não que eu já tenha gravado muitos aqui para o YouTube, eu estou começando agora, mas acredito que esse é um vídeo bem importante para mim, porque ele vai falar sobre, eu vou falar, né, no vídeo, sobre minha ansiedade e o quanto ela foi capaz de quase travar minha vida, travar meus estudos e, consequentemente, travar minha vida. Então, assim, eu sou enfermeiro, sou formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e eu me formei em 2015.2, no semestre 2015.2, que foi em 2016. E no meio da faculdade, eu lembro que eu estava no período normal de faculdade, disciplinas, de tudo, seminários, provas, enfim, estava um pouco sobrecarregado. Mas é comum a gente, quem faz faculdade, sabe que passa por esses momentos mais de sobrecarga, enfim. E aí, do nada, crises de ansiedade. Então, assim, coração palpitando, falta de ar, tremedeiras, enfim, sintomas físicos. Eu estava em aula, assistindo a aula normalmente, do nada começava a sentir esses sintomas físicos. E no início, eu acho era coisas associadas ao coração, né? Como se fosse um ataque cardíaco, um infarto. Então, eu saía no meio da aula, eu lembro, para poder ir pro hospital e aquilo foi me traumatizando. Eu ficava com medo de sair de casa até e sentir uma crise, enfim. Então ali em meados de... Eu formei em 2016, acho que em meados de 2014 eu comecei a sentir isso. E teve um período que eu fiquei muito, assim, aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei, será que eu vou conseguir concluir minha graduação? Eu não sei, eu ficava muito aperreado e meus familiares, minha mãe principalmente, ficava também aperreada com minha situação. Eu tinha crises em casa, eu tinha crises na faculdade. Meu receio maior era as crises quando eu estava fora de casa, né? Porque em casa a gente até que consegue, digamos, se sentir mais acolhido, mais protegido, enfim, menos vulnerável. E fora de casa a gente se sente mais vulnerável. E outra, a gente pensa que é algo realmente físico, biológico. Então, assim, eu fui partir para fazer exames cardiológicos, né? Eu fiz vários exames, aqueles que me monitora por 24 horas, enfim, ecocardiograma. A gente isso é importante, porque assim, eu já vi vários relatos, vocês que estão assistindo também já devem ter visto, de pessoas que procuram um serviço de saúde com crises de ansiedade e acabam que não são descartadas causas físicas, porque podem ser causas físicas também, né? Causas biológicas, eu quero dizer. Então, assim, pode ser, está acontecendo alguma coisa, o coração da pessoa pode realmente, biologicamente, estar com algum problema. Então, essa pessoa, ela precisa, os profissionais precisam descartar uma causa biológica para poder confirmar essa causa mental, essa causa psicológica. Então, é importante. E eu fiz a bateria de exames, fiz tudo certinho e dava tudo ok. Então, foi confirmado isso. Aí, eu parti para a psicologia e para a psiquiatria. A psicologia vai ver sua situação e, a depender da situação, vai para a psiquiatria também para entrar, principalmente, não que os psiquiatras se resumam a remédios, mas essa parte farmacológica principalmente com o psiquiatra, né? Então ele vai para entrar também com essa parte de farmacologia para te ajudar a que você volte a ter equilíbrio. Então, hoje, eu falando assim, é simples, né? Assim, quando a gente fala também, às vezes, quem nunca passou por isso, às vezes quando a gente comenta, pensa que é uma crise nervosa, chorou, enfim, mas é algo muito, tipo, no momento que a gente está passando pela situação, é algo muito sério, é algo muito real, é algo muito, enfim, essa é a palavra, é real mesmo. A gente acredita fielmente que vai morrer, que não tem jeito, que não vai dar tempo nem chegar na urgência. Então, assim, é bem complicado. E isso mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Então, eu tava ali, isso pensando na faculdade, mas consegui, junto com a psicologia e com a psiquiatria,
controlar. E assim, como era de início, o medo era maior, a gente ficava com aquela sensação, aquela tensão. Eu lembro que tava até essa região assim, ficava tensa, dolorida, né? Tensão muscular, enfim. Consegui me formar em enfermeiro e consegui controlar a minha ansiedade. Quando foi no mestrado, aí já em 2018, entre 2017 e 2018, eu iniciei, né, no mestrado e no meio do mestrado, novamente crises de ansiedade, crises fortes. Então assim, não era aquela mesma tensão da graduação, que como eu falei, do início a gente tem um medo maior, mas depois que sabe que realmente você já tem um histórico de ansiedade e que você já vai, que tem sintomas semelhantes ao que você já sentia, e também tem uma questão desses sintomas semelhantes é importante, porque tipo, quando você já teve um sintoma e que você já sabia que você ia melhorar daquele sintoma, que você melhorou com o passar do tempo, você acaba que quando tem ele novamente você fica mais tranquilo de certo modo. Porque assim, eu lembro que minhas crises também foram pesadas no mestrado. E, enfim, era só quando o sintoma. Mas quando surgia um sintoma novo, por exemplo, a garganta, um bolo na garganta, eu não sentia anteriormente, né, na graduação. Então eu passei a sentir. Então eu já achava que era alguma outra coisa, algo mais grave. Então, quando é um sintoma novo, a gente fica mais preocupado. Então, no mestrado, novamente, iniciei psicologia, iniciei a psicoterapia, né? Psicologia que eu quero dizer é a psicoterapia. Iniciei com psiquiatra novamente, retomei, né, com psiquiatra, mas aí eu já estava em outro momento, porque eu saí do interior, né, do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, e fui morar em Natal, vim morar em Natal, né, que é onde eu moro até hoje. Então, no mestrado já era aqui, então era uma cidade diferente, uma cidade maior, era uma capital, eu estava longe da minha família. Então, assim, toda uma situação. Eu estava dependendo da bolsa do meu mestrado e fiquei com aquela questão de, ai meu Deus, eu nunca esqueço que eu cheguei no meu mestrado e eu disse assim, quando eu estava no auge das crises, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir concluir esse mestrado. Pensando na ansiedade, né, nas crises que eu estava sentindo, fui aos prontos-socorros também com medo de ser, minha pressão subia, enfim. Aí eu ficava pensando, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo era uma frustração, porque se eu não conseguisse continuar no meu mestrado, eu vim morar em Natal para fazer o meu mestrado, então se eu não conseguisse, aquilo ia me prejudicar mentalmente também, psicologicamente, porque eu teria que voltar para o meu interior. Enfim, a gente acaba pensando nesse sentido também, né, que seria uma frustração, eu não estaria minha vida não estaria avançando. Então, tudo aquilo iria me frustrar muito também. Então, graças a Deus eu consegui ir controlando, eu mudei meus hábitos de vida também. Eu fui tentando equilibrar minhas sobrecarga, minhas questões, né? É porque eu também estava estudando no mestrado, estava estudando para concurso, para passar em concurso, que eu precisava de passar em um concurso, eu precisava de emprego, porque minha bolsa estava acabando, eu dependia da minha bolsa, então assim, a bolsa do mestrado que eu digo, né? Então eu acho que tem algumas situações na vida da gente que também faz a pessoa se sentir esses problemas. Não que problemas de saúde mental seja só por causa disso. Claro que são fatores, são N fatores, né? Tem gente que tem a vida ótima, maravilhosa, não tem fator de sobrecarga de nada e desenvolve uma ansiedade, desenvolve uma depressão. Então, assim, é uma doença como qualquer outra, pode, né? Ela é democrática, digamos assim. Então, mas assim, no meu mestrado aconteceu isso. Consegui concluir o mestrado, né? Consegui superar, não que superar a ansiedade, controlar a ansiedade a partir da medicação, a partir da psicologia, né? Da psicoterapia. Ok. Doutorado, novamente, crises de ansiedade, querendo travar meus estudos, querendo fazer com que eu não avançasse nos meus estudos. E tive novamente crises de ansiedade. Teve a pandemia, meu doutorado foi em meio à pandemia de Covid. Eu estava já trabalhando e
estava sobrecarregado com campanhas de vacina, era em unidade básica de saúde, então era campanhas de vacina, as demandas de rotina, testagens, foi uma sobrecarga muito grande para a equipe de enfermagem, para a equipe de saúde no geral. Então, novamente, foram mais gatilhos para eu ter crises de ansiedade, e aí com um pouco também de sintomas depressivos, né? Eu acabei que uma ansiedade e a depressão, elas estão bem juntas, elas normalmente caminham juntas, né? Uma coisa leva a outra, não necessariamente, mas geralmente sim. Então, passei por essa situação também, mas continuei, na verdade, a psicoterapia. E, na verdade, nessa parte do doutorado, aí é que eu fui pra psicoterapia, porque uma coisa é importante, gente. A gente não tem como ficar apenas com a medicação. A psicoterapia é importante pra gente se conhecer, conhecer os gatilhos, os fatores que estão influenciando. Continuei na minha academia, tem hábitos de vida também, né? Eu tava com 2 vínculos, né? Com o FRN e trabalhando na prefeitura de Natal. Fui, lutei, me afastei da prefeitura para fazer o doutorado. Depois eu consegui melhorar minha remuneração na UFRN por causa do meu doutorado. Me exonerei da prefeitura de Natal, que isso é assunto para outro vídeo também, para deixar um pouco mais claro como eu cheguei nessa situação, né, de pedir exoneração de um concurso que era tão sonhado que eu fiz. Enfim, mas por causa de todas essas questões. E a gente vai organizando nossa vida, organizando nossa mente e de certa forma, a gente vai superando, né? Esses transtornos mentais, muitas vezes, eles não têm cura, mas eles têm controle e a gente vai usando tudo que é possível, né? Todas as ferramentas, todos os recursos possíveis para a gente controlar e não deixar que eles nos controlem, né? Que esses sintomas nos controlem. E a gente vai sempre prosperando, enfim. Esse vídeo foi mais um desabafo e uma forma também de trazer essa vulnerabilidade da minha saúde mental que eu tive, né, que eu passei por muitas situações de saúde mental. E então é importante, hoje em dia eu me mantenho, né, com a psicoterapia, me mantenho quando necessário com a medicação, tenho meus hábitos de vida saudáveis, procuro manter uma alimentação adequada, faço atividade física, tento dormir bem, lazer. Então, assim, são vários fatores. E estudos, hobbies, produção de conteúdo é uma das coisas que fazem eu gostar disso. Eu sempre gostei, como eu já falei também em um vídeo anterior. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha tocado de alguma forma em você, e você que está passando por isso, que passa por isso, né? Por situações de ansiedade, de depressão. Saber que aquilo ela vai nos afligir, vai nos movimentar, vai nos tirar do nosso conforto, mas são coisas que muitas vezes, com todas essas ferramentas que eu já citei, a gente consegue controlar, consegue superar e consegue ir vivendo nossa vida. Essa é a mensagem que eu trago nesse vídeo. Se fez sentido para você, deixa sua curtida para eu saber que fez sentido. E se inscreva aqui no canal para mais conteúdos de saúde mental também e mais conteúdos sobre criação de conteúdo, sobre outros temas que eu trago aqui no canal.